Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Pessoal, vamos à leitura de comentários número 28. Faz tempo, né? O que foi o 27, mas uns 2 meses atrás, alguma coisa assim. Mas vamos a partir agora para o número 28. Se você quer que eu comente, leia o seu comentário, você deixe nesse aqui que no próximo eu vou ler também, tá? Então vamos dar sequência aqui agora no leitura de comentários número 28. Já estou com os comentários aqui. Desculpem os barulhos externos, né? Que eu não estou no lugar habitual aqui hoje que eu faço as gravações. Então vamos lá. Olha, tem bastante aqui, dá pra gente conversar bastante, tá? Então vamos lá. Messias Daniel, né? Ele costuma sempre dar o primeiro a dar like. Boa noite, Paulo. Então boa noite, meu amigo Messias, tudo jóia? Messias Daniel, né? E Moisés de Vasconcelos também, segundo a dar like. Teve o primeiro que foi o Messias e Moisés Vasconcelos, acho que isso aí mesmo, né? Segundo a dar like. Obrigado. Moisés ainda comentou também. Faz um vídeo aí falando sobre a compra da igreja do Templo de Kirtland, que a seita comprou da Comunidade de Cristo e que gastou 129 milhões de dólares para ter o templo de volta. Tem um lance assim, tá? Não sei valores, realmente não sei os detalhes, mas eu vou aguardar como uma sugestão, Moisés Vasconcelos, para que eu possa fazer sim, tá? Um podcast a respeito desse assunto específico do Templo de Kirtland, né? Que rolou mesmo um lance assim. Eu já ouvi vários relatos, vendeu, depois quis comprar de volta, alguma coisa assim. Então eu quero entender com mais detalhes para que eu possa trazer. É uma história legal da igreja, porque a gente começa a entender cada vez mais o quanto ela precisa ali fazer movimentações para poder com o que ela quer, né? Família Santos, grande família Santos, tá comentando boa noite, sempre aí cumprimentando, boa noite. Obrigado por você estar aqui, viu, família Santos, por estar com a gente nessa empreitada, né? Vamos lá. Marcos Alves, ótimo vídeo, Paulinho, parabéns. Obrigado por me chamar de Paulinho. Eu acho legal quando as pessoas chamam de Paulinho, né? Porque me lembra da infância. A gente vai crescendo, ficando velho, você só virou o Paulo velho agora, né? Mas obrigado aí pela consideração. Wagner Faustin, acho que tem uns 2 comentários seus, mas vou ler o primeiro aqui. Você referiu-se a um pedacinho aqui, né, do que eu fiz nessa leitura de comentários que eu estou comentando. Então, vamos lá, vou ler seu comentário. Isso é nitidamente a cultura é uma palavra que eu não posso falar quando vai para o YouTube. Isso é nitidamente a cultura do existente dentro da seita Mormon, né, que é uma coisa ruim que se faz com outras pessoas. Mas pouco falada. Seria interessante se você fizesse um podcast falando só sobre casos como esses aí. Olha, dentro da igreja ficou muito popular um caso de acho que um presidente de missão, né, abuso, essas coisas todas aí que rolou, que foi para mídia. A gente já trouxe alguns casos aqui sobre isso, na verdade, um podcast sobre isso, e eu vou também fazer sobre isso, né? É legal que eu vou guardando esses assuntos, tanto do tempo de Kirtland quanto esse aí, né, que você deu a sugestão aí, viu, Wagner Faustin? Vou sim fazer sobre isso. Luiz Fernando, sobre as panelinhas, acho que já disse isso uma vez, na seita não é nem panelinha, é caldeirão de bruxo. Sabe o que é o problema das panelinhas? Todo lugar tem, né? Nem só na igreja mormon, tal, mas o problema das panelinhas é que é uma atitude muito... exclui muitas pessoas. Por mais que você faça um grupo de pessoas ali, e por ser um lugar em que as pessoas vão procurar algo em comum e as panelinhas vão surgindo, pessoas vão se sentindo excluídas, né? Porque além das panelinhas que são criadas, tem a panelinha, né? Nem queria chamar isso de panelinha, desse que eu vou falar, que é os excluídos das panelinhas. E aí? Aí uma pessoa lá, porque, por exemplo, às vezes tinha as panelinhas dos líderes, a panelinha dos mais abastados financeiramente, as panelinhas do diabo a 4, mas, e os excluídos das panelinhas? Esses são os que sofrem, tá? Esses são os que eu nunca gostei de ver. Um dia eu quero também falar, eu tenho se procurar em um podcast sobre panelinhas na igreja, mas é complicado, porque esses excluídos se sentem mal, e com razão.
Porque é um lugar que você quer estar dentro de um grande todo, você fica para fora. Então isso aí isso aí tem toda a unidade que eu percebi. Tá? Quando eu fui para a missão, participei das unidades lá depois, sempre tem isso. Mas os excluídos são os que sofrem mais. Porque, querendo ou não, quem está inserido em algum tipo de panelinha está ali com o seu clãzinho, né? Mas o problema é realmente os excluídos, cara. Luiz Fernando, vou fazer sobre isso também, algum episódio sobre isso, porque eu tenho umas histórias para fazer. Porque, inclusive, já fui daqueles que estão fora das panelinhas. E é mal, a gente sente mal sobre isso. Com isso, né? Mas obrigado aí, viu? Região 0248. É o Evandro, né? Evandro de Goiás. Paulo, eu assisti o filme Duna 2 no cinema essa semana. É o que lançou, né? Por favor, não perca esse filme filme é ótimo. Paulo, aqui em Rio Verde, Goiás, na minha cidade, a seita Mormon está perdendo alguns membros. A cada dia, menos membros frequentando a seita Mormon. Paulo, você percebeu que há 30 anos atrás, décadas de 80 e 90, sim, é que eu vivi na igreja, também era mais fácil a seita Mormon enganar e escravizar mais pessoas para entrar na seita? As pessoas estão com mais problemas financeiros nos dias de hoje e com a internet e celulares as pessoas não estão mais acreditando nas fábulas e histórias ridículas do livro de Mormon. Você percebeu que estão diminuindo os membros que entram na seita Mormon? Vou responder para você agora, Evandro, o que eu acho. Sim, né? E não é novidade que eu vou falar, porque é o que é dito por aí já. A informação está fazendo isso. E eu quero fazer um adendo que eu falei uns 2, 3 podcasts atrás aí. Eu tô sentindo que ser jovem hoje também não tá fácil de dobrar, nem os jovens da igreja hoje. Antes era mais fácil. Né? Porque, querendo ou não, os jovens, né, estão saindo ali da fase de criança, entrando na pré-adolescência, adolescência, já com informações. Então, tá vendo onde chega isso? Então, aí pode ser que cresça pessoas menos manipuladas, que não vão ser manipuladas por causa dessas coisas, de informações precoces sobre a Igreja Mormon. Isso é importante que você falou. Então, tende, acho que cada vez mais a aumentar. E realmente, das décadas de 80 e 90 que eu vivi, né, na Igreja Mormon, eu lembro disso aí, né, é verdade, cara. Eu lembro que a igreja ainda usava aqueles slides para passar filminho para os pesquisadores. Pesquisadores é quem está conhecendo a igreja. Né? Aí ficava trocando umas imagens assim, falando. Ixi, é uma doideira só. Mas eu percebo isso sim, viu, Ivan? Flávio Ferreira, sempre aqui, hein, Flávio? Poxa, um abraço. Flávio Ferreira, olá amigo Paulo e obrigado por ler meus comentários, com certeza vou sempre ler. Vamos falar dos acampamentos de carnaval da seita da Corporação Mormon. Foi algo que para mim era sempre esperado com ansiedade e era onde ocorriam as mais diversas situações em que o ego de alguns membros afloravam, é isso mesmo, né? Os membros, peraí que eu me perdi aqui, tá? Foi algo que era para mim, algo que para mim era sempre esperado com ansiedade e era para onde ocorriam as mais diversas situações em que o ego de alguns membros aflorava mais do que de costume. Primeiro, eu como recém-converso participei de muitos acampamentos dos jovens rapazes e moças, depois separou, ficou rapazes em um local e moças em outro. Também vivi os dois mundos aí. Havia também os vanguardas. Opa, vou falar sobre vanguardas em um podcast, hein? Havia também os vanguardas, que era uma espécie de imitação barata dos escoteiros. Caramba, que legal! Gostei dessa definição. Continuando. Posteriormente, passei a fazer parte do PAS. Eu lembro disso aqui, pessoas adultas solteiras, né? Que agora mudou para JAS, sei lá como diabo tá. Aí, continuando, né? Programas adultos solteiros. Foram muitas as situações vivenciadas, lembro de algumas. Teve uma dessas em que a estaca locou um ônibus e durante o percurso o ônibus quebrou, gerando uma discussão acalorada entre o presidente da estaca e o motorista, onde foram proferidas palavras de baixo calão. Inclusive o presidente chamou o motorista de FDP. Isso na frente de todos que estavam ali. Houve outra num baile, num desses tais acampamentos, onde o conselheiro do bispo, sem coragem,
para se aproximar de uma moça. Como é que é? Houve outra num baile, num desses tais acampamentos, onde o conselheiro do bispo, sem coragem para se aproximar de uma moça, foi até um boteco da esquina, tomou um copo de cachaça, dizendo que era para dar coragem. Depois, mascou chiclete de menta para tirar o hálito, né? Mas, para meu espanto, essas mesmas figuras sempre estavam nos domingos com seus discursos fervorosos e se fingindo serem pessoas mais corretas do mundo. Caramba, não tinha dado coração pro seu comentário, tô fazendo agora. Ô Flávio, caramba, cara, que história. Não, eu tô rindo aqui da história do conselheiro do bispo, isso mesmo, cara. O conselheiro do bispo, ele queria chegar numa moça e foi num boteco tomar uma cachaça pra criar coragem, sabe quando a pessoa, vou tomar umas aqui pra criar coragem. E depois ele foi, pra disfarçar, ele foi, comprou uns chicletes. Às vezes nem o house preto funciona, hein, bicho? Caramba, cara. Que história interessante. Ô, Flávio, traz mais histórias dessas aí, cara. Sim, lógico, se você vivenciou pra gente comentar aqui. Bom, vamos lá, né, cara? Esses acampamentos aí, bicho, eu fui em todos. Todas as idades que tinha para ter acampamento e peguei a época dos vanguardas. Eu quero fazer um episódio específico sobre os vanguardas. Essa imitação de escoteiros, né? Porque eu peguei também a fase em que os rapazes e as moças faziam acampamentos no mesmo local. Tipo assim, dividia, sei lá, os colchonetes onde as moças vão dormir de um lado, no mesmo barracão, e os rapazes no outro. Mas aí é lógico, né? Eles falaram, vamos colocar um puritanismo aí, né? E começou a fazer em locais separados. E esses vanguardas entrou, acho que nessa época, cara. Nessa época aí. Então eu quero fazer sobre isso porque não foi muito programado todos os lugares que foram feitos esses acampamentos com estilo vanguarda, e que é a imitação dos outros. Como é que você usou aqui? Você usou uma nomenclatura muito legal, cara. Era uma espécie de imitação barata dos escoteiros. Cara, você definiu bem. Então eu vou falar sobre isso, tá? E essa briga que você falou que teve um presidente de destaque que brigou com o motorista, eu já vi isso aí. Parece que teve várias brigas dessas. Sabe aquela celebração do Gordon B. Hinckley? Acho que foi no Pacaembu, né? Sei lá, 20 anos atrás. E em São Paulo, capital. Quem foi? Nesse dia eu tive que trabalhar. Mas eu vi muitos relatos de quem foi. Quem foi lá viu muitas brigas, porque várias caravanas estavam lá. E na hora de ir embora, é aquele ônibus para lá, ônibus para cá, e aquele tal. E teve xingamentos desse nível. O senhor não sei o que tem, sai com esse ônibus daí, você tinha que ser mesmo daquele lugar, tá? Então, isso acontece porque é nessas horas que as pessoas afloram, né? Eu sou essa aí mesmo, eu sou esse cara aí mesmo. É nessas horas aí, cara. Então, eu entendo muito o que você quis dizer aqui, bicho. De verdade. Agora, caramba, cara, esse aí do... Cara, conta melhor essa história nesse episódio que você tá ouvindo aqui, para eu comentar, para eu entender também e comentar depois mais, né, cara? Eu queria entender porque você falou, olha o que deu para entender, que um conselheiro do bispo tava querendo chegar numa moça. O que dá para entender? É um cara solteiro? Aí tudo bem e tal, mas eu queria entender, né? Porque tem... Só para entender, porque aí ficou meio subentendido, né, cara? Mas eu gostei dos seus comentários, eu dei um pouco de risada com esse aí, que ele foi tomar uma pinguinha para poder criar coragem. Quem que nunca fez isso, né, cara? Vou tomar uma pinguinha para criar coragem para chegar na namorada, na futura namorada. Ou numa moça. Mas entendi, cara. Comentário legal pra caramba. Geraldo Vilela. Jovens se casarem com missionários americanos. Calma aí. Jovens se casam, acho que é isso que você quis dizer, com missionários americanos para conseguir cidadania americana. É comum na igreja. Cara, isso eu preciso falar, tá? Isso aí é muito comum. Por quê?
A igreja, com esse estilo americanizado dela, ela tem muito contato com americanos, por causa da missão, líderes que vêm de fora. E vira uma cultura onde você tem contatos com pessoas mais fácil do que outras. Tanto é que isso não acontece mais, porque agora é mais fácil. Mas quando eu era rapaz e tinha uns missionários americanos, e eu chegava na escola, para quem não era membro, eu tenho um amigo americano dos Estados Unidos, eu converso com ele toda tarde. Os caras não acreditavam, sério, amigo dos Estados Unidos mas nada mais do que os missionários. Então, olha como facilita o contato. Então você vai pegando contato, você escreve, né? Antigamente, né? Mandava e-mail, né? Até que aparece agora, você manda mensagem. Então você fica tal, até a ponto que os relacionamentos acontecem. E as pessoas, algumas já unem o útil ao agradável, né? Ou só ao útil, ou só ao útil, para poder fazer isso que você está falando, cara. Né? Então vou até ler de novo para o pessoal entender o que eu estou falando. Seu comentário, Geraldo Vilar. Jovens se casarem com missionários americanos para conseguir cidadania americana é comum na igreja? Tá? E é isso. Une o útil ao agradável ou só ao útil mesmo? Bora lá. Make perfeita é o Evandro. O Evandro, você é o mesmo do região 0248? É que tá com outro perfilzinho, esqueci o nome que fala aqui do perfil. Mas vamos lá. É o Evandro. Paulo, a internet... Peraí, deixa eu abrir aqui para ler mais. Não tinha dado coração no seu comentário também, já tô deixando, hein? É o Evandro. Paulo, a internet é a melhor coisa que o ser humano inventou. Também acho, tá? Continuando. Você reparou como a internet está acabando com a audiência da televisão, que tem um lixo de programação, e até desenhos animados que eram bons a televisão parou de exibir? E você já reparou que a internet está fazendo a seita Mormon perder novos membros? Eu falo isso porque aqui em Goiás, os Mormons estão só diminuindo nas alas da seita Mormon, devido hoje ter informações e vídeos na internet que mostram que a seita Mormon é uma fraude, uma seita que nem a Bíblia usa. Os Mormons aqui em Goiás têm muitos filhos, mais de 3 filhos por casal, para tentar aumentar o número de membros. Mas está cada dia mais difícil de enganar as pessoas, como no passado. Olha, pessoal, vou falar para você, Evandro, isso é verdade, cara. Também eu concordo, né? A internet é a melhor coisa que aconteceu, e é ela que é uma das principais motivadoras, né, de pessoas não quererem mais estar lá, cara. Né? Tem gente que mesmo com as informações permanecem na igreja, porque gosta de cantar no coral, porque tem amigos, que a namorada tá lá, N coisas. Se simpatizam e querem ficar mesmo assim, como eu conheço várias, tá? Mas aí, como você fala aí no seu local aí, né, imagino sim que vai diminuir cada vez mais, cara, né? É difícil enganar, né, uma história por tanto tempo, principalmente com a internet, né? Então é complicado, cara, mas obrigado pelo seu comentário. Wagner Faustin tá sempre por aqui, né, cara? Vamos lá, Wagner. Ainda sobre os casos de abuso, tal, que acontece, né? Eu tô falando por causa que vai pro YouTube, às vezes o YouTube não dá alcance e não consigo chegar até você, né? Ainda sobre os casos de abuso, tal, que acontecem na igreja dentro, que aconteceram lá dentro e eles encobrem. Eu acho que devia existir uma pressão dos ex-membros para que tais casos sejam denunciados às autoridades e venham à tona e sejam expostos à sociedade toda. É claro que se isso acontecer, seria um tiro no pé deles mesmos e culminaria com uma fuga em massa da seita. Olha, cara, isso acontece, bicho. Isso acontece. Né? Já vi muitos aí falarem a respeito desses casos, é notícia. Mas posso ser sincero, ainda muitos membros da igreja não querem dar atenção para isso. Né? Vão falar que é um caso isolado, que todo mundo pode errar, né? Embora que é uma corporação que às vezes dá aquela suporte para a pessoa encobrir, né, esses casos. Então, mas existe sim, né, cara? Já falamos muito aqui. Mas é bem lembrado por você, cara. Realmente, E também isso é o caso de quem realmente não suporta essas coisas e fica sabendo. Então, com certeza, alguns também saem da igreja por causa disso. Messias Daniel, a igreja do cola e copia dos últimos dias. Oh, caramba, que nomenclatura, hein, cara? Legal.
Flávio. Ô Flávio de novo, bora? Uma pergunta, Paulo. Na sua área de atuação, você pode afirmar que Joseph Smith era um psicopata? Não posso afirmar, cara. Foi uma boa pergunta que você fez aqui, porque mas o que a gente vê é características de pessoas pessoa manipuladora, narcisista, né? Um monte de coisa ali que a gente pode envolver, que envolve abuso sobre outras pessoas, de vários aspectos, né? Negócio de enganar, esse lance de enganar as pessoas para proveito próprio, caramba, cara, isso aí é uma característica que a gente já vê maldosa em uma pessoa, né? Seja a nomenclatura que a gente der, a gente vê que é uma pessoa perversa, né? Tem características fortes disso. Mas eu agradeço por sua pergunta, porque cada vez que a gente fala sobre o caráter de Joseph Smith, que não é um caráter que é um caráter duvidoso, a gente sempre lembra de vários nomes como esse: psicopatia, né, transtorno de personalidade narcisista, entre outras coisas. Mas eu vou ser sincero para você, só o que a gente sente ao estudar a verdadeira história dele, sem nome nenhum que a gente queira dar, a gente já vê que não é uma coisa boa. Obrigado pelo seu comentário, Flávio. E o Wagner Faustin, acho que é o último, não tinha dado coração também. Opa, tô dando coração agora, alguns aqui, tá? Vamos lá. Olha aqui, eu aqui de novo, é o Wagner Faustin. Deixa eu contar um fato curioso. Aqui na minha cidade tem uma família nativa SUD em que a mulher foi diagnosticada com autismo e o marido com TDAH. Ele tem 2 filhos pequenos, também com a genética dos pais. Eram firmes lá, mas acabaram se afastando quando foram diagnosticados com esse transtorno. Você poderia falar um pouco sobre qual tratamento a igreja aceita, qual tratamento que aceita dar para pessoas assim? Olha, cara, todas que eu presenciei, eles não ajudam as pessoas nesse aspecto. Não ajudam de verdade, né? Assim, pelo que eu vi. Se você está hoje numa unidade em que você viu uma ajuda, sinta-se privilegiado, porque eu já vi pessoas dessas passando por esse tipo, né, de situação, com diagnósticos assim. Mas agora vou ser sincero, você disse aqui, o que me chamou a atenção, tá? Eram firmes lá, mas acabaram se afastando quando foram diagnosticados. Se afastaram quando foram diagnosticados, já não tiveram suporte mesmo. Então, a sua pergunta no final aqui, poderia falar um pouco sobre qual tratamento que aceita dar para essas pessoas? Nesse caso, foi nenhum. E pelo que eu já vi em outras pessoas, também não. Tá? Então, muito bem lembrado. Tá? Agora, se você é um membro da igreja que ouve sempre o podcast aqui, deixe seu relato. As pessoas vão querer saber como que a igreja ajuda. Tá bom? E a gente vai comentando também aqui, porque o seu comentário também é bem-vindo, né? Você que é da igreja. Obrigado, Wagner. Acho que acabou, né? Nossa, mais de 20 minutos. Passou rápido. Se você quer que eu leia seus comentários e comente, você deixa no próximo, tá? E a gente vai falando um pouquinho a respeito disso. Obrigado por todo mundo que comentou e que está aqui, tirando um pouquinho do seu tempo para ouvir um pouquinho aqui, né? O podcast. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.